Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E o vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o uso da isotretinoína no pós-operatório da rinoplastia, o famoso Roacutan. Mas antes disso, eu gostaria que vocês curtissem a nossa página, se inscrevessem no nosso canal, ativassem o sininho de notificação e comentassem aqui deixando sua dúvida que nós vamos ter o prazer em te responder. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa medicação que é a isotretinoína ou o mais conhecido com uso comercial, que é o Roacutan. E o que é isso? Então, essa medicação é uma medicação que inicialmente ela foi desenvolvida para ser usada para acne, ou seja, para espinhas. E ela acaba melhorando bastante a qualidade da pele nesses pacientes que têm espinhas. E o porquê que nós utilizamos essa medicação na rinoplastia? Em alguns casos a gente utiliza antes de realizar a rinoplastia, que eu vou explicar um pouquinho. Em outros casos a gente utiliza após a rinoplastia ou também antes e após a rinoplastia. E aqui vamos explicar para vocês quando que a gente usa e aqui nós vamos explicar para vocês o porquê do uso dessa medicação. Então, por que a gente usa essa medicação na rinoplastia? Ela é uma medicação que ela ajuda a atrofiar as glândulas sebáceas e com isso a gente consegue reduzir um pouco da espessura da pele por conta da redução das glândulas sebáceas. Ou seja, quando a gente tem essas glândulas sebáceas mais hipertrofiada, ou seja, maior, ela acaba sendo mais inflamada e com isso a pele ela fica mais oleosa, ela fica mais espessa. Então, quando a gente utiliza essa medicação, ela vai reduzir o tamanho dessas glândulas e com isso melhorar a qualidade da pele, melhorando a inflamação. E isso também vai ajudar a diminuir o processo inflamatório como um todo no nariz pós-operatório. Então, nós utilizamos o Roacutan para isso, que é para reduzir a atividade inflamatória do nariz no pós-operatório, e aí sim a gente conseguir ter uma recuperação melhor, reduzindo os riscos de fibrose, porque quanto mais inflamado o nariz está, quanto mais inchado ele fica no pós-operatório, maior é a chance de formação de fibrose. Além do que essa medicação ela acaba agindo em células que ajudam a formar a fibrose. Então, quanto antes a gente inicia o uso do Roacutan no pós-operatório da rinoplastia, a gente também tenta inibir esse processo de formação de fibrose. E o que é a fibrose? É uma cicatriz que pode acontecer por baixo da pele, ou seja, entre a pele e as cartilagens, e com isso fazer com que a gente perca aquela definição que a gente deixou no pós-operatório imediato e também, às vezes, forme algumas irregularidades. Então essa medicação ela é excelente para isso, para poder diminuir a atividade inflamatória do nariz no pós-operatório, melhorando assim a sua recuperação e também para reduzir a chance de formação de fibrose. Também tem alguns casos em que a gente utiliza o Roacutan no pré-operatório, ou seja, antes da gente realizar a cirurgia. E o porquê que a gente utiliza antes? Então, em alguns pacientes que têm peles muito grossas, mas muito mesmo, pele muito espessa, isso acaba dificultando bastante na realização da cirurgia, na manipulação da pele e também no processo inflamatório pós-rinoplastia. Então, nós utilizamos a medicação para poder fazer com que essa pele desinflame e nós preparamos essa pele, amolecemos mais ela, tiramos algumas fibroses que o nariz já pode ter e aí sim a gente vai para a rinoplastia. Em alguns casos também, nós utilizamos essa medicação em pacientes que já realizaram alguma rinoplastia e vão para uma rinoplastia revisional, secundária, terciária, enfim. Por quê? Porque essa medicação vai ajudar a dissolver um pouco dessa fibrose e preparar a pele para que a gente possa realizar um novo procedimento cirúrgico. Então, é muito importante vocês conversarem com o médico de vocês para ver a indicação do uso do Roacutan, se pré ou se pós-rinoplastia. E aí vocês me perguntam, pode ser usado em todos os casos de rinoplastia?
A princípio, sim. Mas eu, Gustavo, acabo usando o Roacutan naqueles casos em que tem uma pele intermediária, ou seja, ela não é tão fina e nem tão grossa. E também nas peles grossa e muito grossa. Peles muito finas eu acabo não utilizando, porque por ela ter uma hipertrofia pequena na glândula sebácea, ela acaba inflamando menos. Então eu acabo percebendo que nos meus casos não vejo uma diferença significativa na questão até de um pouco de efeito colateral para justificar o uso nessas peles mais finas. Agora já peles intermediárias para cima de espessura já é muito importante o uso do Roacutan. E isso ele acaba até melhorando o resultado final da rinoplastia, porque ele diminuindo esse processo inflamatório, fazendo com que o teu nariz ele cicatrize mais rápido, ou seja, ele desinche mais rápido, você vai chegar mais rápido no teu resultado final e também você vai acabar diminuindo as chances de formação de fibrose, que podem alterar o resultado final da rinoplastia. Então ele é muito bom para isso. E quais são os principais efeitos colaterais que geralmente os pacientes acabam nos relatando quando estão usando o Roacutan? Então, o mais importante é ressecamento. Ele percebe o ressecamento da pele, das mãos, dos olhos, da mucosa e da boca. Então, isso é o mais comum. E aí a gente lança mão de alguns produtos, cremes que ajudam a melhorar esse ressecamento. Alguns pacientes relatam, às vezes, um pouquinho de dor de cabeça, mas geralmente são esses os efeitos colaterais mais comuns, assim, do uso dessa medicação. E o que é importante você saber quando vai utilizar essa medicação? Existem duas coisas cruciais que são obrigatórios o paciente seguir à risca. Primeiro delas, enquanto está usando o Roacutan, não pode ingerir bebida alcoólica. Não pode. Por quê? Porque a medicação ela tem uma metabolização no fígado e a bebida alcoólica também. Então, se você ingerir bebida alcoólica junto com o Roacutan, você pode sobrecarregar o teu fígado e causar problemas hepáticos. Uma outra coisa muito importante do Roacutan é que o paciente não pode engravidar durante o uso do Roacutan e até 3 meses após o uso. Por que disso? O Roacutan é uma medicação que ela pode ser teratogênica, ou seja, ela pode causar malformação no feto. Então, isso é muito importante o paciente se cuidar, usar um método contraceptivo no pós-operatório, de preferência 2, então um anticoncepcional e um preservativo. Isso as mulheres, porque o efeito ele é para as mulheres. Para os homens não tem problema, ele não tem efeito teratogênico na questão do espermatozoide, mas para a mulher sim. Então a gente sempre orienta que tem que tomar muito cuidado enquanto está usando essa medicação e não pode engravidar. Então, se vocês vão realizar uma rinoplastia, é muito importante discutir com o seu médico se realmente precisa utilizar o Roacutan, como utilizar o Roacutan, porque não é uma medicação que você vai na farmácia e compra ela fácil, é uma medicação de receita controlada, é uma medicação que precisa realizar exames de controle para saber como que estão a função do teu fígado, do teu rim e o colesterol, e também saber como utilizar essa medicação e manter um acompanhamento quando você está utilizando. Então não é simples, eu vou na farmácia, vou comprar a medicação e vou sair utilizando. Não. Precisa ter um acompanhamento do seu médico ou de um médico dermatologista para poder utilizar essa medicação. Então, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos ter o prazer em responder. Peço para vocês também para que ative o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, que isso acaba ajudando a gente a crescer o canal e fazer com que a gente produza cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. Então é isso, gente. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu!